noite. Quero transmitir a palavra de Deus quando, aleluia, os amigos, os irmãos quiserem compartilhar e ouvir, entrar nesta live, aí está a oportunidade de nós nesta noite ter a comunhão com a palavra e se alegrar em nome de Jesus. Quero trazer hoje aqui sobre a vida de Pilatos, que tem lavado as suas mãos, sobre a causa ali de Jesus. Então vou trazer aqui um relatório, a interpretação da gloriosa palavra para, aleluia, nós ouvir a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vai ser lida em Mateus 27, no capítulo 27, e no versículo 11. Vou ler aqui a palavra de Deus para nós trazer uma meditação em nome de Jesus, entrando aqui hoje ao vivo pelo Facebook. Que Deus abençoe todos que vão ouvir. Aleluia. Estamos vendo aí uma conexão lenta, mas vai dar certo em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou trazer nesta noite esta palavra abençoada. Aleluia. Em nome do Senhor. Deixa entrar aí mais os amigos. Vamos convidar amigos aí para glória a Deus. Palavra maravilhosa. Vamos ler para iniciação aqui da interpretação que Deus vai nos dar. Pilatos lava as mãos. Glória a Deus. Jesus foi conduzido à presença do governador. Este interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou Jesus: Tu o diz. Então passou a ser acusado pelo chefe dos sacerdotes
e pelos anciões, mas ele nada respondeu. Foi confirmado, aleluia, foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves as acusações que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Aleluia! Detinha eles, naquele dia, um criminoso muito conhecido de todas, aleluia, de todos, chamados Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a que desejais que eu vos solte? Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o havia entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciões enfureceram a multidão para exigir, aleluia, o livramento de Barrabás e a expulsão de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilato ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus que é chamado de Messias? Brandaram todos: crucifica-o. Outra vez está Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Aleluia! Apesar de tudo, a multidão sobrevejava ainda mais furioso: crucifica. Percebendo Pilatos que não conseguia devolver o povo, mas ao contrário, um príncipe de tumulto já estava visível, ordenou-lhe que trouxesse água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Este é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossa cabeça o seu sangue, sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilato soltou-lhes Barrabás, mandando que Jesus fosse flagelado e entregue para ser crucificado. Aleluia, glória a Deus, esperando Deus, eterno Pai. Nos conceda nesta noite a interpretação dessa palavra, colocando no nosso coração o temor, para que nós venhamos, Pai, observar pela vida de Pilatos qual foi assim as suas atitudes desaprovadas, sim, para que nós também não tomemos essas atitudes errôneas em nome de Jesus. Esta noite, que Deus abençoe a sua vida. Sei que você gosta de Jesus, sei que você ama,
a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e bota em prática. Amados ouvintes, esta palavra que Deus colocou no meu coração é para que nós observe a vida desse governador, desse homem público, e que o próprio Jesus foi ali nas suas mãos para que ele tomasse a decisão de fazer o bem ou de fazer o mal. O próprio Tiago diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Isso, no caso, dá para nós ver que Pilatos sabia fazer o bem e ele não fez. Com certeza a palavra julga ele, dizendo que ele pecou. É tanto que nós vamos ler a palavra de Deus para nós colocar também essa palavra na nossa vida, que nós não venha sabendo fazer o bem, que nós não venha deixar de fazer o bem, porque muitas vezes a nossa vontade é despertar o prazer de uma pessoa, e muitas vezes a gente vai ajudar uma pessoa, vai despertar o querer de outra pessoa, mas a nossa vida ela está em risco, a nossa vida está entrando em perigo de condenação. Então, Pilatos, ele teve muita chance, teve oportunidade, foi avisado pela sua própria esposa e viu que Jesus era inocente no sonho que ela teve, na revelação, e ela passou para Pilatos, pedindo que Pilatos não entrasse naquela causa, porque muito ela sofria, em ver aquele homem inocente sendo julgado. Mas, amados irmãos, sabemos que o plano de Deus já está traçado para uma vida. O plano de Deus já está direcionado àquela vida. E ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. Porque quando Deus opera, ninguém pode pedir. O que Deus bota para uma vida humana e que Deus direciona para aquela vida, ninguém pode mexer sem antes não se cumprir. E a palavra de Deus, para nós tirar o bom, para alegrar, vamos ver como foi a vida desse homem, como foi a vida de Pilatos depois, que levou a ele, aleluia, depois que ele entregou Jesus para os seus inimigos. Diz aqui a palavra de Deus: Jesus foi conduzido à presença do governador, foi levado à presença do governador, e este o interrogou. Olha aí, a oportunidade dele ter uma reconciliação, porque Deus estava ali em Cristo, e o Criador estava ali tudo na presença dele. Pilatos poderia ter valorizado a sua vida, valorizado ali o poder que ele tinha de julgar, ele tinha de conversar com o Cristo, e ele colocou para fora o que tinha dentro dele, maldade, mesmo reconhecendo, mesmo sabendo que Jesus era ali o rei dos judeus, que Jesus operava milagres interessantes, grandiosos, miraculosos, que um ser humano não era capaz de fazer. E ele via, porque ele era o prefeito ali daquela cidade, ele governava aquele povo, e os acontecimentos chegavam até a ele. Alguém numa cidade pequena, alguém fizesse algo natural ou sobrenatural que fosse para levar diante do governador, ele ia saber, ele ia
saber tomar uma atitude, ele ia saber se era mal ou se era, aleluia, para o bem da cidade, para o bem do povo, para o bem dele também. E nós, muitas vezes, nós temos a oportunidade, quando Deus está presente na nossa vida, quando dá a palavra, Deus dá a oportunidade, mas Deus dá a oportunidade, mas vai depender se nós queremos a oportunidade que Deus está dando, ou se nós queremos a vaidade, se nós queremos fortalecer a nossa vontade, porque muitas vezes a nossa própria vontade vai nos prejudicar, e Deus chega para tirar aquele problema que você vai alcançar lá na frente. A palavra de Deus, ela é uma purificação para a alma, para o espírito, para dar consciência ao ser humano caído, ser humano pecador. É para ensinar o homem a se erguer, se levantar, ter uma vida bem reconciliada com Cristo. Nós não buscamos hoje, não é religião. A religião muitas vezes complica e leva até a morte, mas a reconciliação com Cristo, ela já dá àquela pessoa que está se reconciliando o entender que ela errou. E Paulo, ele diz nas suas cartas, Romanos 3, 23, que todos caíram, todos foram afastados. O homem caiu, o homem pecou, e ele foi afastado. Então todo ser humano, ele está afastado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, ele veio para fazer esta aliança e o homem voltar novamente a ter a vida eterna. Então nós, aqui nessa terra, o que resta para nós é a gente examinar a palavra, é a gente entender, é a gente ter humildade para ouvir Jesus falando, porque Jesus, ele, João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha aí aonde nós deveríamos meditar. Qual é o caminho que deveríamos andar? Caminho da paz, caminho do amor, caminho da alegria. É o caminho que Jesus ensinou, porque ele está ali entrando na nossa vida como caminho para nós caminhar com ele. Então ele disse, ele é a verdade, e ele coloca também uma verdade para nós andar na verdade. E então esse caminho, essa verdade leva o homem até o próprio Deus. Glória ao nome do Senhor. Então nós não precisamos ter brutalidade, ignorância para aceitar Jesus, não, irmão. Nosso direito é examinar as Escrituras, observar, entendê-lo bem e seguir na presença do Senhor. Pilatos teve chance. Muitas pessoas têm chance de viver, têm chance de sobreviver na paz, têm chance de se reconciliar com Cristo, com Deus, por meio de Cristo. Todo ser humano tem sua chance. E Pilatos, ele tendo aqui a sua oportunidade como governador, porque levaram Jesus até ele, como diz a palavra, e ele ali, como governador, foi interrogar. Então ele diz: és tu o rei dos judeus? E Jesus afirma: tu o diz. Então Jesus não ia contender com autoridade nenhuma, e ele estava confirmando o que ele estava dizendo. Tu diz que eu sou. E era verdade, Jesus era o rei dos judeus, é o rei de todos nós. Mas ele não ia contender com, aleluia, com aquele homem. Jesus não vai contender com qualquer ser humano. Jesus, ele tem, aleluia, os seus ouvidos ali para ouvir o que nós
queremos falar, queremos pedir ou queremos rejeitar. Então ele reconheceu que Jesus era o rei dos judeus. Já era uma oportunidade para ele colocar a vida dele nas mãos do Senhor, por ele entender. Ele estava interpretando ali já que Jesus era um homem que veio para reinar a vida humana. Mas, aleluia, ele foi seguindo os seus passos, os seus interesses. Versículo 12: então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Então nós vemos, irmão, que teve pressão ali do próprio povo de Jesus, dos sacerdotes, dos anciãos, botar pressão para mostrar ali o sacerdote, mostrar ali o governador, que eles queriam verdadeiramente que Jesus fosse condenado. Eles colocaram uma pressão para o governador ficar ali meio receio, com aquela população gritando, aquelas pessoas gritando para crucificar Jesus, e nem mesmo aquele povo sabia que vinha sobre eles o mal, que vinha sobre eles tempestade de morte, vinha sobre eles a maldade, a perversidade, porque eles pediram o mal para Jesus, eles estavam pedindo para eles mesmos, porque quem pede o mal para alguém, o mal ele retorna para aquele que pediu. E nós vamos ver na Bíblia que ela nos ensina a nós fazer o bem, porque Jesus sabe, se nós fizermos o bem retorna para nós. Se nós abençoar, a bênção retorna para nós. Se o homem amaldiçoar, a maldição retorna para ele. É na tabela, porque ele é justo, Deus é justo. Aí nós estamos vendo que Pilato, ele tinha a oportunidade de fazer uma aliança com Jesus, tinha uma oportunidade de colocar a sua vida no altar. Muitas vezes a gente interpreta, mas a força de mandar é maior, mas a força do querer dele é maior, e vai assim, irmão, se prejudicando. E nós estamos tomando por base o que vai acontecer na vida de Pilato. Talvez muitos irmãos não sabem o que aconteceu com Pilatos, como foi ele depois dele lavar as mãos, dele entregar, o que foi que veio para ele. Irmão, não veio coisa boa, não veio nada de bom, aleluia. Veio igualmente aquele espírito da morte que foi para Judas. Pilato também pegou o mesmo destino, o mesmo caminho, mas muitas vezes a Bíblia revela que nós temos a oportunidade, nós estamos diante da vida, nós estamos diante do reconciliamento, nós estamos diante da confissão, mas nós rejeita, sabendo que no futuro, ninguém sabe o que é o futuro, só Deus conhece o futuro humano, só Deus conhece o que vai acontecer amanhã. Mas muitas vezes diante de nós, Deus está, olha Deus diante de Pilatos, olha o que estava diante de Pilatos, estava lá para ele condenar ou para ele absolver. Mas o que ele fez? Vamos lá. E foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves as acusações que todos levantam contra ti? Então ele queria que Jesus se defendesse, que desse essa ajuda a ele, para que ele tomasse a palavra do Senhor e ali colocasse diante do povo. Não, ele está dizendo que não fez nada, ele está dizendo que ele é o Cristo, ele está dizendo que não matou, ele está dizendo. Então Pilato, ele queria que Jesus falasse, para que desse força a ele, para ele tomar a sua defesa. Irmão, nós não podemos tomar base para a nossa vida as palavras das pessoas, não. O querer das pessoas é de quem está exatamente pronunciando aquela palavra. Você que tem direito
é um direito seu de escolha, é um direito seu de você pensar, é um direito seu de você querer Deus ou não, querer Jesus ou não, é um direito seu, a sua escolha. Mas eu creio que essa escolha que vem para nós, ela vai chegar diante do juízo final, ela vai estar no dia do julgamento, ela vai estar presente. Deus vai dizer ali: olha, eu estive ali diante de você na terra, estive conversando com você, te dei oportunidade, mas você quis a sua vontade, o seu querer, rejeitou. Pilatos estava ali, irmão, fazendo um livro para a vida dele, como nós também façamos um livro para a nossa vida. Se nós estamos prudentes, a nossa história vai ficar com prudência. Se o homem é mau, a história dele vai ficar como mal. Faça a sua história, uma história boa, uma história com humildade, uma história com simplicidade, uma história que agrade a Deus. Que nós somos pessoas que temos que tomar uma atitude na nossa vida de reconciliação, porque caímos, pecamos, estamos distanciados de Deus. Aí chega a chance para nós. Aleluia. Então Jesus estava ali diante do sacerdote, sendo acusado, e estava nas mãos de Pilatos. Se Pilatos ele tinha poder para soltar Jesus, ele era o maioral ali da cidade, ele era o governador, até nos sacerdotes ele mandava, porque o sacerdote mandava ali na igreja, na religião, mas ele mandava na cidade, ele tinha autoridade. Como ele mesmo disse para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar, e eu tenho autoridade para te matar. Então ele reconhece que tem dois poderes nas mãos. Ele tem o poder de fazer, porque está na mão dele, o poder está na mão dele, o poder também está na nossa mão, de nós querer ou não querer, de fazer ou não fazer. Então a nossa atitude, ela tem que ser certa. Por quê? Porque Pilatos vai tomando atitude errônea. E vamos ver, porque a gente conta a história de Pilatos, fala de Pilatos lavou a mão, Pilatos é bonzinho, não condenou, ele entregou, aleluia, ao próprio inimigo. Se você pode ajudar uma pessoa e não ajuda, e entrega o próprio inimigo, isso quer dizer que a morte daquela pessoa, você também é culpado, porque você, aleluia, não matou, mas deixou os outros matar. Se você tinha condição de livrar, tinha condição, aleluia, de repreender, que muitas vezes nós não entendemos isso, que nós somos culpados sem participar, mas nós temos que ter uma defesa. Hoje nós lutamos pela igreja, nós defendemos o Evangelho, nós defendemos a Jesus, nós defendemos porque é um direito nosso, é uma casa qual nós estamos nela, Cristo está em nós, então não vamos defender aquilo que nós vemos que é o objetivo para nós, que é a salvação. Se você não defende a Cristo, se você não defende o Evangelho, não defende a palavra, então você está convivente com o mundo, entregando. Foi quando lhe questionou Pilatos. Olha o que Pilatos disse: tu não ouve acusações que todos têm contra ti? Então Jesus ficou no silêncio, deixou Pilatos tomar a sua atitude, deixou Pilatos resolver ali o problema. Então Jesus, no versículo 14, aqui, irmão, Mateus 27, e nós começamos do 11, e eu estou aqui no versículo 14, que é um julgamento, que nós estamos vendo esse julgamento, mas nós estamos tirando aqui uma observação para quem? Para a vida de Pilatos, porque Pilatos era carente, precisava de salvação, como qualquer um ser humano precisa de Jesus, qualquer alma precisa de Jesus, porque se todos pecaram, Jesus veio para fazer a reconciliação com a humanidade, e estava ali a chance daquele homem se reconciliar. No versículo 14, Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio,
Por isso ficou o governador fortemente impressionado. Eu fico impressionado. Então já dava para ver, irmão, a tranquilidade de Jesus. Dava para ver, porque quando a pessoa tem culpa, quando a pessoa tem medo, ele fica tremendo. Quando a pessoa tem culpa, ela fica ali querendo se esconder. Mas Jesus estava absolutamente tranquilo, calmo e observando o coração de Pilato, vendo Pilato sendo impressionado pelo aquele povo, impressionado pelo sacerdote. Jesus viu os acusadores de um lado, o julgador ali do outro, estava ali nas mãos de Pilato. Muitas vezes, irmão, nós tem momentos que nós deveremos ficar calados, tem momentos que nós não deveremos compartilhar, como na igreja, sempre se levanta alguém julgando, e não entre com ele, não julgue com ele, deixe ele julgar só, fique no ouvir, porque é melhor ouvir que você vai pecar menos, mas se falar o pecado vai ser manifestado. Pilato ficou ali. Que homem é esse? Ele é acusado, ele não se defende. Eu levo para Pilato novamente. Por que, Pilatos? Tu não observa o comportamento de Jesus. Quando o homem tem culpa, ele tem algo escondido. Vem a ele o temor de ser descoberto, o temor daquele mal que vai lá no coração da alma abalar, acusar. A consciência do homem não fica sozinho, fica ali repleta de acusação. Mas se ele não tem nenhuma acusação, ele não tem nenhuma dívida com o pecado, ele ficou tranquilamente ali, calmo. É contigo, Pilato. É tu que vai decidir. Porque do jeito que tu está julgando, tu está julgando também a tua vida. Se tu está abandonando a Cristo, tu está abandonando a tua vida. Se tu está abandonando aquele que é fiel, tu também está sendo infiel, porque todas aquelas pessoas, tudo dependia de Cristo, mas colocaram Pilato no estreito, colocaram aquele governador. Tá, irmão? Por isso que muitas vezes a gente pensar de ser um prefeito, de ser um governador, de ser um presidente, de ser um ministro, irmão, a nação inteira pode levar a culpa para ele. Ele vai ficar com a culpa de fazer ou bem ou mal. Se ele fizer o bem, deixa ele ser culpado, mas se ele fizer o bem, ele vai fazer a ele mesmo. E as autoridades aí rolam em cima do poder, porque o poder, irmão, é um peso que nenhum ser humano aguenta. O poder só pertence a Deus. Ele é o onipotente, ele tem o poder, ele é o poder, ele é o grande, ele é o Senhor, porque ele tem capacidade para ter o poder, mas nós não temos capacidade de ter poder, porque o ser humano é pecador e se corrompe. E Pilato tinha o poder de soltar Jesus, como ele, aleluia, disse: eu tenho esse poder, porque eu sou governador, eu posso mandar fechar ali as portas e vou levar você para casa, porque, aleluia, eu reconheço que você não tem pecado, você é um homem sincero, você é justo, eu não posso te condenar, mas deixa a população se levantar. Isso quer dizer que cobra nós a verdade. Muitas vezes na igreja eu tenho de falar a verdade, desde que o povo se levante, a população se levante, mas eu estou ali lutando a minha vida nas mãos do Senhor, porque a verdade, ela prospera na nossa vida, ela liberta a nossa vida, ela dá força, ânimo à nossa vida. E muitas vezes achar que mentir vai tirar peso, vai botar mais um contrapeso em cima. Por que Pilato não decidiu com medo dos sacerdotes, com medo daquela população? É melhor servir a Deus do que servir o homem. É melhor enfrentar a população do que enfrentar a Deus. Não há ser humano que possa enfrentar, mas Deus deixou, porque Ele dá para qualquer ser humano a oportunidade do homem se remir com Ele. Então, versículo 15. Estou trazendo essa palavra, irmão, porque Deus, Ele quer que nós entenda
que nós temos direito de tomar a nossa decisão. Nós não podemos estar acusando quando sabemos que aquilo ali é verdade. E se nós temos dúvida, nós não podemos se juntar com o inimigo, porque aquele que tem dúvida, ele está que nem as ondas do mar, ele pode se prejudicar a qualquer momento, ele está sem condição de falar, sem condição de julgar. E Pilato estava ali, aleluia, ele viu que Jesus era justo. E por que ele não defendeu? Por que ele lavou as mãos? Muitas vezes na igreja tem gente lavando as mãos, sabendo que é a verdade, sabendo que a palavra ela está ali sendo a verdade, as pessoas entregam, não defendem. Pilato foi isso. Contudo, por ocasião de uma festa, era costume do governador liberar um prisioneiro escolhido pelo povo, dar o indulto. Ele achou melhor dar o indulto para um prisioneiro que estava preso, pagando ali pelo roubo, pelas mortes. E ele sabia que aquele outro estava ali, era perigoso, mas é porque a sociedade quer. Olha, Pilato vacilou, pisou na bola aí, porque a vontade do povo condenou ele, a vontade do povo levou ele, aleluia, tirou dele a oportunidade da salvação. Vamos pensar que tem alguém que vai chegar até a nós para tirar a oportunidade da nossa salvação. Muita gente vai perder a salvação por esse motivo, porque ele abandona Deus, abandona a verdade, abandona a palavra e faz aliança com a população, com o mundo, com aquelas coisas que não convém, porque tem ali o poder de decidir a vida dele. Vamos decidir nossa vida, irmão. É você quem tem ali a última palavra. Eu quero Jesus e pronto. Eu vou andar com Jesus e pronto. Ah, você não gosta, problema. Eu vou para a igreja. Ah, se você não vai, problema. Mas a minha vontade é exatamente chegar ao Senhor. Pilato tinha toda a oportunidade. Como hoje tem alguém na igreja que pede oportunidade, Pilato também estava diante da igreja. Era, porque ele era ali a decisão para ele ser a igreja de Cristo. Mas ele estava diante da salvação. Cristo era a salvação. Era só ele dar uma palavra que eu creio que aquela população de Israel não ia ter o poder de querer matar o governo. O governo tinha ali um soldado, um exército, tudo a favor dele. Ele não botou, aleluia, isso aí, mas ele botou primeiro o medo do coração e buscou até defesa. Até defesa. Olha só, por ocasião, ele colocou aqui, irmão, uma defesa. Ele disse: vai ter o direito de dar o indulto aí, né? Perdoar um preso, perdoar uma pessoa que matou, roubou, destruiu, está fazendo. Hoje eu vou colocar isso como defesa da minha pessoa. Por quê? Porque quem vai condenar é a população, é o povo. Eu estou fora, mas ele também é o povo. Ele também é uma população. Ele é o líder daquele povo. Ele não nem conheceu isso, que ele estava ali, aleluia, para tomar uma atitude como governador. E ele viu que Jesus não tinha, aleluia, as características que pudesse prender, porque ele era fiel, ele era justo, ele era um homem que a população tinha visto os milagres. O povo estava com raiva porque Jesus fazia milagre, e a inveja. Ele até conheceu os sacerdotes, os anciãos do Senhor Jesus por inveja. E muitas vezes na igreja também nós vemos isso. Nós vemos pessoas que têm inveja de outro e leva aquela pessoa a julgamento ao pastor, a julgamento ao outro irmão, pela inveja. Mas nós temos direito de tomar atitude. Deixa ele com a inveja dele, deixa ele fazer só, deixa ele morrer só, deixa ele se acabar só. Sai do meio dessa condenação, sai do meio dessas pessoas invejosas, dessas pessoas que têm prazer não em Deus, mas prazer no mundo, tem prazer de
saciar a sua vontade, de ser conhecido, de desenvolver, aleluia, ser chamado um homem ou mulher cheio de poder, como eles disseram. Pilatos tem poder, ele é o governador. Se ele quiser prender, ele prende, se ele quiser soltar, ele solta. Olha aí, irmão, nós estamos tendo aqui esse discernimento que nós vamos estar diante de Jesus, vamos, no dia do juízo, e cada tio que passa pela nossa vida vai estar lá escrito. Se você é um guerreiro, lutador, se você é uma mulher guerreira, lutadora, se você é uma mulher que dá a vida pela verdade, busca a verdade, quer a palavra, faz aliança, junta-se com ela, ama ela, vai ficar lá no teu currículo, porque Jesus, quando abrir o livro da vida, lá vai encontrar o teu nome. Se não encontrar, o teu nome está no livro, exatamente ali dos livros, os livros da condenação, porque o nosso nome tem que estar no livro da vida, e quem coloca no livro da vida, nós mesmos colocamos, aceitando a Cristo, e ele escreve. Então nós temos esse direito que o diabo não tira, só tira se você quiser dar. Se você não quiser Jesus, a salvação, Deus deu a nós o poder, que é um direito de escolha. A escolha é eu e você que escolhe. Não é que nós, aleluia, estamos passando necessidade ou doente, ou tem um problema. Não, o direito não adoece. O direito só adoece, aleluia, traído, quando chega a traição, pecado, iniquidade e incredulidade. Aí você trai a Jesus, trai a você mesmo, trai o direito. Ele detinha aqueles, naquele dia, um criminoso, como a Bíblia diz aqui. Quem era esse criminoso? Conhecido de todos, chamado de Barrabás. A história da Bíblia, toda nação que lê a Bíblia conhece a história de Pilatos, a história de Barrabás, a história do povo de Israel e a história de Jesus. Está tudo escrito. Agora vamos ver, aleluia, o galardão de cada um nessa história. Nós sabemos que estava ali no meio daquele povo a vida, a salvação. Nós sabemos que estava ali aquele dando a oportunidade, mas o povo não quer hoje saber de salvação, saber que Deus está dando a oportunidade, porque ele acha que vai viver sem morrer, ele não vai ficar velho, ele vai levando exatamente o que ele tem de chamar de poder, poder de ir, poder de vir, poder de amar, poder de odiar, poder de fazer o que ele quer. Esse poder, ele vai, aleluia, com você até o caixão. Você se deita dentro do caixão com esse poder. Se for o poder da liberdade, vai com você. Mas se for o poder do orgulho, também vai com você. Mas o poder vai com você dentro do caixão. Vai sair lá do juízo final. Quando for aberto ali o livro, aí o que Jesus vai ler? O teu orgulho. Que Jesus vai ler? Aleluia! A sua humildade, mas vai com você, está no teu nome, aleluia, está na tua carteira, está ali no seu documento, está na tua vida, aleluia. O caixão apenas tampa, o coveiro apenas sela, mas vai com você depois do cemitério, ele segue o teu passo vai chegar lá no juízo final. Será que Herodes não sabia? Sabia não. Porque ele estava tomado também de um poder. Será que o sacerdote sabia? Sabia não. Estava tomado pelo poder da inveja. Estava tomado pelo poder do ódio, querendo matar. E hoje nós estamos vendo ser humano com o mesmo espírito, odiando, querendo matar, querendo destruir. Esse espírito, irmão, nenhum ser humano tem poder de destruir ele, porque só Deus tem poder de destruir o espírito do mal. Só o Senhor tem poder, mas o Senhor te ajuda a tu resistir, porque Jesus disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir, tem um direito. Se você confiar em Deus, ele te dá o poder de tu ter essa força de resistir as trevas e elas fugirão de você. Então, versículo 17: Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs.
Olha a proposta de Pilatos, se saindo todo o tempo, esticando mais a corda, esticando mais a história. Então Pilatos, ele propôs: quem desejais que eu vos solte? Só aquela palavra dele dizer: o que vocês querem que eu solte? O poder, né? Porque o juiz, quem tem poder, né, Gilberto? Se o juiz disse: olha, está aqui minha caneta, eu vou assinar, o fulano está solto, não pode outro entrar. Então ele se exaltou ali: quem é que vocês querem que eu solte? Ele poderia ter dito: olha, eu tenho poder, e vocês não podem dizer. Jesus está liberto da prisão das acusações, e eu assino a tua liberdade, porque você é o rei dos judeus, é o Senhor da vida, e aqui a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Olha aí, mas ele não tomou essa atitude, irmão. E essa atitude é revelada para nós também fazer, porque isso é uma revelação de Cristo, para nós tomar nossa atitude, para nós reunir. Mas ele ali estava querendo colocar, aleluia, o próprio Jesus nas mãos daquela população, porque ele ia dizer: não foi eu que matei Jesus. Deixa que Jesus estava ali por causa dele também. Eu não matei Jesus, foi vocês. Porque o ser humano não vê pecado nele, o ser humano não vê nele culpa, ele culpa as pessoas. Já vem de Jardim do Éden, porque quando, aleluia, Adão foi ali diante de Deus, e Deus perguntou: Adão, quem te fez nu? Aí Adão disse: agora eu vou ferrar a mulher que tu me deu. Foi a Eva que me deu a comida lá, que era do fruto. Aí nós vemos a culpa. Ninguém quer ser culpado, irmão. Ninguém pode estar fazendo erro ali, ele vendo: não sou eu não. Se todo mundo estiver vendo, isso é coisa do diabo, é o diabo que está fazendo isso. Mas ele sai de fininho, irmão. E Pilatos estava atolado na condenação. Mas o poder é um sistema de orgulho no ser humano. Aí, irmão, é só o governo que pode ter isso. Qualquer ser humano, irmão, qualquer ser humano, quando ele não reconhece, ele está tendo um poder de abafar aquilo ali e bota para outro. Porque Pilatos diz assim: olha, para a multidão: eu propus aqui para vocês que desejam que eu solte Barrabás ou esse Jesus que chama de Messias? O que vocês querem? Irmão, eu observando a palavra, precisava eles nem perguntar, porque se tivesse 100 Barrabás, tudo com arco pistolado para matar eles ali, eles queriam Jesus na prisão, crucificado. Agora, porque eu exalto a Deus, louvo a Ele, porque ninguém pode mexer no plano divino. Barrabás estava indo ali, porque o plano de Deus já estava traçado. Porque se não tivesse, poderia ele ter reconhecido. Mas ele estava na pior situação da vida dele, na pior condição de sentar na cadeira, porque tem gente que senta na cadeira na pior situação, para condenar a própria vida. Porque se Barrabás se Pilatos não estivesse na cadeira de governador, ele não ia exatamente julgar Jesus, né, irmão? Ele não ia julgar. Se tivesse outro na autoridade maior, ia para ele. Mas ele disse: é eu e eu. Mas ele disse: eu reparti com o povo. Eu vou tirar a minha culpa, que eu sou a autoridade superior, vou botar para o povo, dividir um pedacinho para cada um. Porque cada grito que as pessoas deram ali, entrou a culpa no coração. Aleluia. Aí Pilatos estava na dificuldade, que Deus coloca essa palavra, irmão, porque Pilatos está como ali uma referência, mas ela está todo dia acontecendo na vida das pessoas. Pode ser qualquer coisinha que a pessoa colocar como se fosse ali um defensor de não querer participar. Ele é um Pilatos na vida.
Ele é um ser humano que está fazendo em outro sistema, mas o pecado é o mesmo. Então nós vemos que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 18: isso porque tinha conhecimento de que havia entregado por inveja. O versículo 18, viu, Gilberto? Relata aqui dizendo que Jesus sabia, Pilato sabia que os sacerdotes, os anciãos, estavam fazendo aquilo por inveja. Já era o momento dele lançar. O governador ali tinha o poder de chamar a atenção do sacerdote. Sacerdote, esse homem não tem nenhum problema. Agora vocês têm inveja porque ele faz milagre. Vocês têm inveja porque o povo ama ele. Vocês têm inveja porque a nação busca ele, ele cura, ele sara, ele multiplica o pão, ele faz a felicidade no coração das pessoas. Ô sacerdote, ô ancião, vocês estão movidos com espírito de inveja. Olha, irmão, muitas vezes nós sabemos que a pessoa não tem culpa. Muitas vezes nós sabemos, aleluia, que aquela pessoa, ela está levando aquilo por inveja. Ela tem inveja do irmão, da irmã que canta, do irmão que prega, do irmão que vive abençoado com a sua esposa, é unido com a esposa, ama seus filhos. Eles têm inveja. Quando vê um casal abençoado, um casal feliz, eles ficam ali invejando porque ele briga, ele maltrata, ele tem o costume de fazer desavenças dentro de casa, mas quando ele vê um casal super unido, o espírito da inveja entra nele para que ele vá separar aquela família. Qual é a diferença? É o mesmo espírito em situação diferente, mas o objetivo é o mesmo objetivo: matar, roubar, matar e destruir. É o mesmo objetivo, né? Aí nós estamos vendo aqui, irmão, isso porque tinha visto que eles entregaram a Pilatos e julgaram por inveja. Já é um momento de dizer: eu vou assinar, porque a caneta dele tem poder, né, irmão? De assinar a soltura de Jesus. Mas o que ele queria era sair de bandinha mesmo. Aí, o versículo 19: aconteceu que, estando Pilatos assentado no trono do tribunal, a sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Aí nós observando aqui, lá e vem a misericórdia de Deus, lá e vem uma chance para aquele homem se redimir. A mulher dele chega e diz: Pilato, eu sonhei, eu sofri por esse homem, que ele é inocente, não entra nessa causa. Era uma oportunidade que Deus estava dando para Pilatos desistir daquele julgamento, porque a mulher já estava dizendo que ele era inocente. Tu acha que tem história assim no nosso meio? Tem, né, irmão? O advogado chega e diz ali para o superior, que é o juiz: excelência, essa pessoa é inocente, analise. Ela, como advogado que foi defender ali Pilatos, ela foi revelada por Deus. Deus usou a pessoa mais próxima de Pilatos, a mulher de Pilatos, porque não era qualquer um não, irmão, que chegava ali para repreender, para falar ou para entrar no assunto com Pilatos, porque ele era o governador e era respeitado. Se era indo lá, irmão, se alguém tivesse sangue mesmo no olho, que fosse lá enfrentar Pilatos, mas a mulher dele, ela tem exatamente essa condição, porque ela é
A parte inferior é aquela, aleluia, que tem o poder de falar com o marido, de levar para o marido, defender o marido. E ela foi até ele e disse: Pilato, tu não entra na causa desse homem justo, porque eu sofri a noite inteira. Mas ele não olhou para a defesa, não olhou para a oportunidade. E tem muita gente que abraça a oportunidade, mas tem outros que deixam para lá. Tem gente, aleluia, que tem a oportunidade de ser feliz, tem a oportunidade de ter uma família abençoada, mas ela despreza a palavra, despreza aquela que ensina, aquela palavra que ilumina, para que ele conduza a família, aleluia, nos direitos celestial. Mas a pessoa perde a oportunidade. Pilato estava perdendo aqui a oportunidade que a mulher dele, a esposa dele, disse: homem, ele estava ali no tribunal, que é a última cadeira, não julga ele, sai dele, abandona, aleluia, dá ali o aval e diz: olha, esse homem não tem nem, mas não, ele vou entregar os inimigos. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Espiritual, né, irmão? Porque ela estava sozinha, deitada, Deus foi lá, revelou a ela: olha, diga para o teu marido que ele está numa causa sincera, muito séria. Diz para ele, aleluia, que esse homem é inocente. Isso era o que, irmão? Isso era a oportunidade que Pilato estava recebendo divinamente. Mas nem isso ele analisou. Ele não perguntou: onde é que tu estava? Quem te disse? Foi revelação. Mas tem gente que não acredita na revelação. Tem gente que dá nem o mínimo para o que Deus fala. Ou é por causa da pessoa, ou é por desprezo da palavra, ou porque ele está no caminho da condenação e não quer a salvação, né, Pedro? E é forte, porque diz: irmão, examine, se é de Deus, se compra, se não é de, se é do homem, não vai acontecer. Mas a revelação, a palavra qual vem, você vê se está na Bíblia, você vê se é bom, se tem lucro, e observa. Aí Pilato nem observou. Todavia, porque aqui estava a pressão grande, irmão. O chefe dos sacerdotes, dos anciões, influenciava a multidão para exigir, aleluia, o livramento de Barrabás. A condição, como hoje nós vemos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa justiça, no Brasil, no mundo inteiro, esse sistema, né? Esse sistema, porque muitas vezes o homem tem o poder e ele acha que ele é o dono do poder, mas ele não é dono do poder. Deus concedeu, mas se ele não souber influir do poder, ele é destruído pelo poder que ele tem. O próprio poder destrói ele. A própria área que ele está vai acusar, vai desprezar, vai levar ele à morte, à condenação, porque o poder não pertence a nenhum homem. Os ministros, os presidentes, que são os governadores levantados por Deus, é Deus que levanta esses homens para que não tenha um país cheio de caos, de problema, e esses homens se levantam para botar em ordem, pela lei, pela palavra, pelo que Deus manda, para ter controle. Mas muitas vezes eles pegam esse poder e colocam sobre eles mesmo e julgam ao contrário do que Deus se agrada. E quem era que estava ali com poder? Pilatos, irmão. Pilatos estava com poder, tinha outro acima dele, lá tinha César, mas César colocou ele, para ele ali tomar conta de Jerusalém, tomar conta daquela cidade,
tomar conta dos judeus, que ele era romano, mas ele tinha de ir, aleluia, como Deus, aleluia, Deus quer o amor, Deus quer um julgamento sincero. Se a pessoa errou, vai pagar pelo erro, mas tem perdão, tem reconciliação, tem ensinamento. Não é chegar e matar, porque, aleluia, se chegar e matar o errado, o primeiro que está ali com o poder, que é o governador, ele seria morto, porque ele já estava errado, porque ele é um pecador. Diante dele estava o justo, e ele lavando as mãos, ele desprezando. Aleluia. É sério, né, irmão? Porque tudo que passou pela vida de Jesus, tá, irmão, nada é apagado. Tudo vai chegar no dia do julgamento. Quem participou daquela época vai, aleluia, ali ser julgado pelos devidos momentos da sua vida. Se foi por bem, ele vai ser absolvido. Se foi por mal, vai ser condenado. Porque o nome da pessoa vai para o livro da vida. Quem coloca no livro da vida é você que pede a Jesus. Entrega-se a vida a Jesus. Jesus escreve o seu nome no livro da vida. E aquele momento você vai ter que fazer as vontades de Jesus. Você vai ter que andar no caminho da verdade, no caminho alinhado. Porque, irmão, Jesus é quem cuida de nós, cuida de todo. E é ele que bota o diabo em seu devido lugar, né? Porque nenhum ser humano pode lutar com um espírito maligno que ele não vê. A gente só se defende daquilo que vê. Aquilo que a gente não vê, a gente vai bater. É como o cego. Agora, se nós temos Jesus em nossa vida, Jesus tem um olhar espiritual, aí ele dá esse olhar para nós espiritual, aí nós conseguimos ver, irmão, definir ali quem é que está operando. Aqui Deus dá o olhar para nós ver quem está na vida, aleluia, de Pilato, porque ele estava cego espiritual, ele estava envolvido com o poder estava, aleluia, no lugar dos olhos dele. Ele não estava nem aí se Jesus ia morto ou se Barrabás ia ser solto, mas ele queria compartilhar com a humanidade que estava ali querendo o mal. Mas vai pagar um preço grande, né, irmão? Então o governador entregou a multidão, aleluia, o dilema. Olha aí, botando para o povo decidir: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Claramente, Barrabás. Então Pilato estava livre, ele pensando, mas ele estava mais incluído do que o próprio povo ali, viu? Então Pilato ainda questionou: se é assim que fareis de Jesus, que é chamado de Messias? Brandaram todos: crucifica. Ele já sabia, né? Ele já sabia que era crucificação, mas olha o que ele coloca em pauta: o que vocês querem que eu faça com Jesus chamado Messias? Ele sabia que a palavra que ia sair da boca dos acusadores é a morte. Crucifica era a morte. Então, ele usando, irmão, como fosse um homem sábio, se livrando de todos os lados, se esquivando para um lado, se esquivando para o outro, botando a culpa no sacerdote, botando a culpa no povo, abriu ali a boca e disse: o que vocês querem que eu faça? E qual dos dois querem que eu solte? Olha, solte Barrabás. E o que vocês querem que eu faça com Jesus? Crucifica. Aí fica na história: Barrabás não participou da morte de Jesus, ele condenou Jesus. Ele condenou Jesus, irmão, porque o poder estava nele. Ele tinha poder, aleluia, de fazer esse julgamento honesto, aleluia. Ainda questionou: assim é que farei de Jesus, que é chamado do Messias? Brandaram todos: crucifica. Outra vez está Pilato
Por quê? Ele faz uma pergunta. Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava, ainda mais furiosos. Crucifica. Ele, com a sabedoria humana e defesa dele, ele queria botar na pauta até, aleluia, aquilo que Jesus fez. E ele perguntou: o que ele fez? Por quê? Que crime ele fez? O que ele cometeu? Por que ele está sendo julgado? E ele ia conhecendo, porque ele fazia as perguntas, porque Jesus não mostrou, aleluia, nenhum crime, ele não mostrou nenhum desvio, nada que ele pudesse ali, irmão, botar diante de Jesus uma culpa. Nada ele viu. E muitas vezes nós também fazemos dessa forma. Nada vime em forma de uma pessoa e outra acusando, a gente vai para fazer que aquela pessoa fique alegre, que o poder que você tem é o poder de julgar, é o poder de autorizar, condena aquela pessoa, e ali fica duas pessoas, né, duas, porque aqui foi a nação, foi os sacerdotes, foi os anciãos, foi ele, todos na condenação, porque todos levaram, botaram Jesus para a cruz. Mas sabemos que estava já isso pronto para acontecer, mas nós estamos aqui para nós, irmão, não cair na mesma, aleluia, caminho, na mesma cilada, no mesmo pensamento de Pilatos. Vamos cair fora, vamos sair fora, vamos deixar essa tese de Pilatos, aleluia, para o lado da condenação. Fica lá, porque Pilatos, como diz aqui a palavra de Deus, Pilatos, ele, aleluia, como diz o historiador. Os irmãos sabem como foi que Pilatos morreu? Sabe, velho? Aqui, os historiadores, vou dizer aqui, nesse versículo, aleluia, 4, versículo 11. O versículo 11 tem o esposo, o Flávio José, historiador judeu que viveu em Roma entre os séculos I e o século II depois de Jesus. Narra, ele vai fazer uma narração, vários atos de Pilatos, a falta de sabedoria de Pilatos, cuja principal registro da história está ligado exclusivamente à sua atuação na condenação de Jesus. Pilatos devia, aleluia, desviando o fundo do tempo. Olha a vida de Pilatos, desviando o dinheiro do templo, o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do Estado, o dinheiro do povo. Ele já era corrupto, ele já tinha essa história. Isso é o historiador que está dizendo. Aleluia. Massacrou, olha só, alguns samaritanos sem um julgamento justo. Foi deposto pelos romanos. Suicidou-se entre os anos 31 a 41. Ele foi levado de volta para Roma. Ele foi desprezado pelo governador lá, o presidente, e ele ficou sem poder, ele ficou sem governar. Aí entrou o desespero, e o desespero veio a depressão, e a depressão, porque nós sabemos que todo ser humano que entra pelo caminho de ditador, que ele machuca, ele destrói, ele é corrupto, ele vai se corrompendo. O caminho dessas almas, dessas vidas, é a depressão,
é a morte, e é através, pode ser a forca, aleluia, que nem Judas, que colocou a cabeça na forca, para ali, aleluia, dar ele a paz. E aqui a Bíblia também revela que ele estava com a depressão, estava ali triste, não tinha mais poder. Aí o diabo disse: Pilatos, tu não serve para nada, agora tu está sem mandato, tu está sem poder, tu está sem povo, sem autoridade. Aí vai lá e morre Pilatos. Pilatos foi lá e se suicidou-se, irmão, caiu por outro talhado, seja numa altura, e ali levou a morte. Aí a Bíblia diz que nem um homicida, né? O suicida, homicida, tem prazer Deus lá naquela vida? Não, nenhum é do reino de Deus. Mas nós vemos, Pilatos esteve diante de Deus, Pilatos conversou ali, aleluia, quem era ele, e viu e decidiu que Jesus era o Filho de Deus. Mas Pilatos não teve prazer, que nem aquele outro que estava na cruz pregado, que decidiu que Jesus era um rei, e disse: Mestre, quando tiver no teu reino, lembra de mim. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Pilatos decidiu ali que Jesus era o rei dos judeus, porque ele até mandou fazer uma placa, irmão, e botou na cruz dizendo: esse é o rei dos judeus. Pilatos teve toda a oportunidade, mas nós vemos que o fim dessas pessoas que trilha o caminho da maldade, que trilha esse caminho do mal, o destino dele é cruel, né, irmão? É um destino cruel, é um destino, né, que todo ditador, porque ele aqui estava que nem um ditador, né, irmão? Ele matou o samaritano injustamente, ele tirava o dinheiro do público ali, do povo, que é do templo, e ele ali oprimia o povo. Olha, uma pessoa dessa já está com a alma ali nas mãos da destruição total, porque ele pensa que não tem o maior. Mas ele foi levado para Roma, e o pastor dele lá, né, que é o governador, o presidente, viu as ações dele e tirou o poder que ele tinha e deixou ele sem nada. Aí quando o ditador fica sem poder, aí ele entrega a cabeça para o diabo. Aí ele vai para a morte, que é um único lugar para ele primeiro correr, é para a morte. Pula da altura que tiver, coloca a corda ali no pescoço, se enfoca, ou paga até para o caminhão passar por cima dele. Ele faz tudo para que a vida dele seja tirada ali daquele corpo que praticou tanto mal. Por isso que Jesus disse: aquilo que você quer para você, faça para os outros. Vai ver? Aquilo que você quer para você, faça primeiro para os outros. Ele queria para ele o quê? O mal, fez os outros, né? Fez o mal. Até diante de Deus, que é Jesus, ele teve a oportunidade de abraçar. Aí aqui uma porta aberta mostrando que Deus não vai tomar ninguém por inocente, porque ele veio aqui na terra, no meio da humanidade, manifestou seu poder, manifestou sua glória por meio de Cristo, operando grandemente, chegou diante da humanidade. Bom, fica ali à sua disposição de você querer a Cristo ou não. Mas é porque o dinheiro entra em cena, né, irmão? As pessoas: eu não vou para aquela igreja que ela rouba tanto, ela pede tanto dinheiro, ela faz. Então, irmão, o olhar dele está só na terra, porque nós temos que olhar para Jesus. Você serve Jesus em casa, no trabalho, aonde você está, deitado, andando, você serve Jesus com o coração, e você tem Jesus, você se defende dessas setas, dessas coisas do mal, desses acusadores dos falsos. Não vai perder a sua vida porque alguém está fazendo o erro, não, porque Pilatos está fazendo ali um julgamento, o erro, está achando certo, acompanha Pilatos para ver. Você não vai ser um precipício também, vai ser pulado em cima de um prédio, ou debaixo de um carro, ou de uma forca, porque a depressão, porque o homem sem Deus
ele não tem condição de se livrar. O homem sem Cristo, ele não tem condição de decidir nada. Ele fica nas trevas, ele vai entrar nas trevas, ele vai nas profundidades das trevas. Aí nós vemos Pilato dando exatamente esse conhecimento, porque nós sabemos aqui, irmão, que o historiador da Bíblia é Flávio José, deve ser, aleluia, um nome aí, glória a Deus, ali da Itália, José. Mas ele estava lá em Roma, conhecia a história de Pilato, e ele contou aqui quem era Pilato. Desviava dinheiro do templo, matava pessoas injustamente. E esses homens que hoje estão fazendo assim, será que ele não olha para a vida desses outros governos, hein, Gilberto? Para tirar um exemplo. Ah, pai, ele fez isso. Aí o meu tempo na política é 8 anos, é 10 anos, 5 anos, 4 anos, vai depender que posição ele pega, né? Aí ele disse, rapaz, esses cabos aí, com político, foram mal. Mas nós estamos aqui vendo que, falando de política, irmão, porque governador, prefeito, Pilato era um. Então era um político. Então o político está envolvido aqui com Jesus, mas para condenar, para entregar Jesus nas mãos do inimigo. Ele estava, aleluia, ali porque ele era a liderança do Estado, a liderança do país. Então o presidente, ele tem de tratar bem os evangélicos, né? Porque ele é o pastor dos evangélicos também, ele é o líder, ele é o nosso presidente, ele tem de tratar, pode ser o macumbeiro, o espírito, o cristão, ele tem de ter uma igualdade de respeito, porque ele é o pastor da nação, presidente da nação. Por quê? Porque nós vemos que Jesus foi para ser julgado, não foi com os sacerdotes, não. O sacerdote levou para o governador, aquele que tinha a autoridade suprema na época. Aí entra a política aqui, aleluia, porque entra no governo. O governo é político, né, velho? Governo. Então nós sabemos aqui que a situação de Pilato estava boa, não, irmão. A situação de Pilato, ele escolheu o caminho errado, ordenou e trouxeram, aleluia. Aí, medite bem nesse versículo 24. Percebendo Pilato que não conseguia demover o povo, né? Ele não conseguia entregar Jesus ao povo na aliança, na bondade. Aí o que ele fez? Ao contrário, um princípio de tumulto já estava visível diante dos olhos dele. Era muita gente. Eu creio assim, irmão, porque muita gente, uma multidão, ele faz qualquer juiz, qualquer presidente, qualquer pessoa que estiver ali julgando, e a população, a nação, ela tem uma força maior, tem um poder maior, ela faz aquele juiz, ela faz aquele superior baixar a cabeça, baixar a voz, não é não, Gilberto? Por quê? Porque ele viu a multidão, irmão, ali, então ele ficou com medo, ele ficou ali e disse, eu não consigo reconciliar esse povo com Jesus, não consigo devolver ele, então o que eu vou fazer? Aí nós vamos aqui, que Pilato veio aqui, olha. Então Pilato ordenou que ele trouxesse água. Era um símbolo. Lavar as mãos. O que significa lavar as mãos? Desprezar, abandonar a causa, tirar a culpa e botar no povo. Então Pilato, ele lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem, justo. E esta é uma questão vossa. Aí eu vejo aqui, irmão, pela interpretação, no caso, naquele momento que ele disse, estou vendo, esse homem é justo.
Então, ele interpretou que Jesus era justo, e por que ele condenou? A interpretação aqui é mostrando ele covarde, ele medroso, está mostrando aqui que ele não era digno de estar ali como governador, porque a autoridade dele caiu por terra, porque o poder dele caiu por terra, porque a nação tomou dele o poder, a nação tomou dele ali, aleluia, e disse: se tu condenar, quem vai morrer é tu, se tu não condenar, quem vai morrer é tu. E ele teve medo de morrer, porque aquele povo estava furiosamente irado, com raiva, endemoniado, e aquela nação, irmão, é que nem diz aí, as pessoas dizem que o poder emana do povo, ou seja, 1000 pessoas já faz, aleluia, qualquer autoridade ficar temendo, porque é muita gente. Pode matar pisado, pode matar no grito, pode matar na porrada, mas vai o poder da humanidade, quando se reúne, o poder cresce. E ele ficou com medo. Aí ele diz assim, viu a multidão, como ele diz aqui, estava visível. Visível é diante dos olhos, ele está vendo. Então, se eu não consigo conciliar esse povo, então eu lavo as minhas mãos, eu saio de fininho, eu deixo ao critério deles. Então nós vemos covardia dele, covardia do poder. Ele ali ficou, aleluia, um fujão, saindo de fininho e deixando a causa para condenar aquele povo também. Aí nós vemos aqui que ele lavou as mãos. Quero dizer, irmão, nunca lave as mãos, significa desprezo. Nunca despreze a oportunidade que Deus lhe deu. Nunca despreze a palavra que é pregada. Nunca despreze a oportunidade que vem um dia na sua vida. Nunca despreze a voz de Deus por meio da palavra. Nunca despreze a paz que Deus quer te dar. Nunca despreze o momento que Deus quer te dar. Pode vir ouro, pode vir prata, pode vir o que vier, mas pense no futuro, como é que vai ser sua vida, sem Deus, sem a oportunidade novamente, porque aquele poder não é tudo na sua vida, porque muitas vezes Pilatos tinha um poder de governador, tinha um poder público, mas nós temos um poder também na nossa vida, um poder de decisão, um poder de fazer o bem, um poder de amar a Cristo, um poder de pregar a palavra, um poder de cantar, um poder de pregar, um poder, aleluia, de ter uma família abençoada, de reconciliar uma família, reconciliar uma pessoa com Cristo. Nós temos um poder porque nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o Senhor. Então não podemos lavar as mãos, podemos levar até a Jesus a nossa causa, o nosso problema, e dizer: Jesus, resolve a nossa situação, resolve a nossa causa, porque tu é o juiz final, a última palavra. Reconheço que tu és justo, fiel e o Senhor, aleluia. Mas a igreja hoje, ela não está observando a palavra. Pilatos não observou a palavra, os judeus não observaram a palavra, os judeus se condenaram. Irmão, aleluia, se nós aprofundar na história, aquelas pessoas que condenaram a Jesus, depois se levantou na época outro governador, aleluia, na história ali dos romanos, Caso Nério, que já era o imperador, porque na época era o imperador César, mas muda, irmão, a pessoa morre, o outro entra, outro assume, entrou o imperador, aleluia, Nério, e a Bíblia diz que, porque Jesus já tinha visto Jerusalém ia ser atacada e esmagada, ia ser morta aquele povo, ia ter muitos que iam fugir. Então nós vimos que essas pessoas que participaram da condenação, que condenaram a Cristo, mas depois nós vemos que o ataque a Jerusalém foi grande, morria de 90 mil pessoas, morria, aleluia, de 100 mil pessoas, era gente mais morrendo, era pessoas sendo ali, irmãos, planejados, pisoteados, morto à espada, porque, aleluia, eles disseram assim:
deixa cair sobre nós o sangue do inocente e sobre os nossos filhos. E para nós ver hoje que Deus não tem prazer na destruição de ninguém, na morte de ninguém, mas nós estamos vendo aí, nós até oramos por Israel, nós oramos por esse povo, que esse povo é o povo da história, é o povo da Bíblia, é o povo da escolha, é o povo que, aleluia, mesmo errado, não podemos ir contra ele, nem se levantar contra ele, porque Jesus é justo, ele vai punir, aleluia, aquele que ataca Israel, aquele que vai contra Israel, pode até destruir Israel, mas depois ele é destruído, porque sabe aquele que, aleluia, observe, não se levanta contra aquilo que é de Deus. E se nós observar, vamos orar pelo povo de Israel, eles mesmo condenaram Jesus, rejeitaram, morreram, e aí está a descendência, o povo dele na guerra, na luta, morrendo, mas nós não entramos nessa causa, pedimos a misericórdia de Deus para a vida do povo de Israel, que consideramos, aleluia, o berço do Evangelho, consideramos ali que aconteceu os grandes milagres, aonde Jesus nasceu, e ali que ele ministrou a palavra, ele pregou, ele passou ali, aleluia, todo o seu tempo ali em Israel, e essas pessoas hoje estão aí irados, porque todos aqueles que têm ira no coração, pode ter certeza que o diabo está lá sentado. Não vai pensar que ele tem chifre não, viu? Ele é uma antiga serpente, que a Bíblia diz que ele foi, quando ele pecou, ele foi imediatamente transformado numa antiga serpente. Quanto a ele, o nome de diabo significa, na língua, aleluia, dicionário, é sedutor. Ele é aquele que seduz a uma perdição, ele é aquele que seduz ao homem a fazer o mal, é aquele que seduz ao homem a encher o coração de ódio. Ele é perverso, ele é maldoso, é tanto que João diz que ele veio roubar, matar e destruir, aleluia, e a destruição que as pessoas pensam que o diabo é aquele que anda cheio de chifre, aleluia, pode ter, tem que ter poder, porque a palavra de chifre na Bíblia significa reis, poder, autoridade, aleluia, mas ele tem esse poder de matar, de roubar e de destruir, porque a Bíblia revela em João 10 e versículo 10, está mostrando isso aí, mas todo o poder é de Deus, aleluia. Jesus disse lá, aleluia, em Mateus 28, versículo 28, me dá todo o poder no céu e todo o poder na terra. Então Jesus, ele, glória ao nome do Senhor, aleluia, ele disse, me dado todo o poder no céu e todo o poder na terra. Então, se o Senhor Jesus, ele ensinava a obedecer tudo quanto vos ordenava, assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Irmão, se nós botar em prática, Jesus está conosco todos os dias, toda hora, até o fim dos tempos, ensinando a nós a palavra da reconciliação. Então, meus amados, o fim de Pilatos foi triste, ele ressuscitou. O fim desse povo também foi triste, porque nela atacou Jerusalém e matava de 100, matava de 200, matava, Israel foi abalado, foi destruído. E Jesus nos disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus não disse, quando estava lá no monte, olhou para Israel e disse, Israel, Israel, quantas vezes não quis eu juntar com uma galinha junto aos seus pintos? E chorando, irmão, derramando lágrimas, porque ele ama o povo. E ele disse, Israel, Israel, quantas vezes não quis eu juntar vocês com uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, para proteger, e vocês não quiserem. E hoje ele chora também ainda, quando as pessoas rejeitam a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensinamento. Ele também derrama lágrimas, mas quer alegrar o Espírito Santo? Creia, busque, ame e faça uma reconciliação, porque, como diz a palavra de Deus,
não entristecereis o Espírito Santo. Quando rejeita Jesus, o Espírito Santo fica triste. Quando pisa na palavra, ele fica triste. Quando se lava as mãos para tudo que é na obra de Deus, ele fica triste. Por que ele fica triste? Porque ele te ama, ele não quer perder nenhum. Aleluia, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos venham ser salvos em Cristo Jesus. Então nós vemos, irmão, que deveremos meditar e não pegar a pisada de Pilatos, não lavar as mãos. Tem muita gente que lava as mãos para a obra, entrega para pessoas que não têm responsabilidade, porque entregaram Jesus para quem não tinha responsabilidade, para quem queria matar, para quem queria destruir. Às vezes você sabe cantar, entrega um canto para outro. Às vezes você sabe pregar, entrega a doutrina para outro. Às vezes você sabe fazer a obra, entrega para outro. Isso no caso você lavou as mãos. Deus te deu autoridade, poder. Deus te deu para tu exercer aquilo que é para Ele, como Deus colocou aquela autoridade, porque a Bíblia diz aqui em Romanos 13 que deveremos respeitar as autoridades, porque todas elas é constituídas por Deus. Então Deus levanta a autoridade, mas ele abusa do poder. Ele levanta o pastor, ele abusa do poder. Ele levanta a irmã, ela abusa do poder. Então todo aquele que abusa da autoridade divina, ele está lavando as mãos, pisando, aleluia, na palavra de Deus. Porque Deus não tem acepção. Deus ama o preto, o branco. Deus ama, aleluia, o baixo, o alto. Todo o sistema, aleluia, de humanidade, ser vivente, Deus ama. Deus só não ama o pecado, né? Ele ama o pecador, mas o pecado é destruído. Glória a Deus. Então aquele que permanece no pecado, morre no pecado, ele é destruído com o pecado. E o pecado é um poder da morte, porque a morte, ela vem pelo pecado. Porque a Bíblia diz, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele é dado toda a honra e toda a glória. Verdade, irmão? Então que Deus abençoe os irmãos. Examine sempre essa passagem de Pilatos. É muito passado aí nos filmes, é passado aí na vida, mas pegar o conteúdo, o objetivo de cada passo que Pilatos deu, para nós não seguir esse espaço, para nós não lavar as mãos, né, que é desprezar, rejeitar, abandonar e deixar que os outros decidam, os outros, aleluia, peguem o caminho da meada. Não, porque quando lava a mão, você já está entregando a sua alma à condenação, já está entregando a sua alma ao maligno. Mas quando você toma posse, posição, confessa Jesus, deixa, todo mal alcança a misericórdia. Você dá a palavra da verdade, a última é Cristo na minha, na sua vida. Diga assim, viu? E Jesus se responsabiliza pela vida de todos nós, porque Ele foi para a cruz. Não foi porque foi para se mostrar, Ele foi para dar a vida a cada um de nós. Então a nossa vida é salva quando cremos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Procure a ler a Bíblia, porque aquele que pede a Deus discernimento, sabia, Deus dá. Porque hoje o movimento é mais, aleluia, nas outras áreas, mas a Bíblia, o importante é o ensinamento. O importante é a doutrina de Cristo, porque toda palavra é para nós uma doutrina, um ensinamento, que é para limpar a nossa alma, o nosso espírito, iluminar. Até porque o Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu entendimento. É assim que eu deixo essa mensagem, essa palavra para você, em nome de Jesus. Fique de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor, agradecendo por esta palavra abençoada, palavra que vem ao nosso coração, porque uma mensagem dessa nós vamos ter muito tempo para nós meditar, né, irmão? Se nós lavamos as mãos,
ou se nós damos ali a palavra firme, com as mãos ali abençoando. Nessa mão é para abençoar, desse jeito, levantar para abençoar. Então vamos orar, agradecendo ao nosso Deus, soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa passagem, essa palavra maravilhosa, para que nós não venha, Deus, fazer que nem fez Pilatos, porque temos um poder de decisão, temos um poder de, ó Pai, decidir nossa vida entregando a Cristo, um poder de observar e decidir a Tua palavra, que Cristo é o Senhor da nossa vida. Tudo Deus, um poder de nós tomar nossas atitudes, assim aceitando a Cristo, perseverar, tendo força na obra, no trabalho, na igreja, onde nós estiver envolvido, nós nunca venha lavar as mãos abandonando a Tua obra, o Teu trabalho, e que nós possamos botar em primeiro lugar na nossa vida o nome de Cristo, esse momento tão especial que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito precisa, é da presença real de Jesus, para que nós possamos ter força, ter sabedoria, ter conhecimento e interpretar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a Tua igreja que aqui está, cada irmão que está acompanhando, recebendo esta palavra no nome de Jesus. Abençoa sua casa, seus filhos, todos os seus descendentes, toda a sua família. Abençoa nosso país, nosso estado. Toma nossos líderes nas tuas mãos e abençoa toda a igreja no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos os irmãos, as irmãs e o nosso, aleluia, país, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus, que Deus abençoe. Quinta-feira estaremos aqui, se Jesus nos permitir, porque nós só podemos fazer essa obra se o Senhor permitir na nossa vida. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia, cada um de vocês. Arabelas, Freitas, Deus abençoe. Leuzinha, Deus abençoe. Leuzinha Moura. E outros mais irmãos aí, sejam abençoados em nome de Jesus.